Fala, T&D! Começando aqui esse episódio. Eu já sei que eu vou sair daqui melhor, porque eu vou me provocar a descobrir o que eu estou fazendo para melhorar a minha carreira e eu vou jogar para esse meu amigo Igor Coso. O que você está fazendo para desenvolver sua carreira, Igor? Feliz. Bom, Bem-vindo. uma das principais coisas é esse podcast que eu adoro. Aqui eu aprendo muito, a Vai gente ter tá palmas aqui para eles agora na e a edição. gente quer levar um pouco disso para Vai ter. vocês também, né? Para aproveitarem e curtirem também, porque essas conversas acabam provocando a gente a trazer algumas reflexões, inclusive como que eu tô pensando na minha carreira, nos meus projetos futuros e o que eu posso aprender com isso, né? Então tá muito bom. Vamos apresentar nossa convidada que vai ajudar a gente aqui nessa mentoria de carreira. Vamos lá. Ela é Adriana Cubas, reconhecida como LinkedIn Top Voice 2024, Top 20 influenciadora de RH pelo prêmio IBEST 2025, especialista em TID, DHO, mentoria. Só de letrinha também tem aqui, hein? Consultoria de carreira, 15 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais. Ela é formada em marketing, pós-graduada em psicologia organizacional e graduanda também em psicologia, tem extensões acadêmicas em gestão de pessoas e comportamento e carreira e mais um monte de coisa. Bem-vinda, Adriana! Obrigada, gente. Linda. Obrigada a todos vocês. Um prazer imenso estar aqui. Muito feliz. É muito legal quando a gente começa esse episódio, que a gente mesmo já fica provocado em se colocar num lugar de avaliação. Então, queria te perguntar, já agora sim, esse início de ano, 2026, o que todo profissional, seja de TID ou não, precisa se olhar ou avaliar para saber se está caminhando para desenvolver a carreira? Essa é uma excelente pergunta, que eu acho que todo mundo, inclusive eu, essa que você fala, tem que pensar com bastante cuidado, porque a carreira é um elemento vivo, ela não é algo estático, ela não pertence a nenhuma empresa, ela pertence a você. Eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente nunca atrelar a carreira a uma empresa. A empresa é um caminho, óbvio, né? Mas você, enquanto profissional, o que você quer atingir? O que você acha que você pode contribuir? Então, eu acho que, mais do que nunca, é pensar quais as competências que hoje eu tenho um pouco mais de dificuldade e eu posso desenvolvê-las para escolher uma qualificação certa, porque qualificação, aprendizado, não é quantidade, é estratégia, Olha, né? Então, para isso, é importante ter esse momento de autoanálise, autoconhecimento. E eu acho que uma dica importante, assim, para autoconhecimento, para não ficar uma coisa muito etérea, muito aberta, é pensar, fazer uma retrospectiva de 2025. 2025, quais foram os pontos altos da minha carreira? Que competências estavam atreladas nesses pontos altos? E nos pontos mais baixos, quais foram as dificuldades que eu encontrei? Principalmente em competências comportamentais, as famosas soft skills. Porque não que as hard skills, competências técnicas não sejam boas e importantes, são super. Mas é muito mais fácil eu aprender uma metodologia do que eu aprender, sei lá, a ter uma comunicação melhor, eu saber adaptar minha comunicação ao outro, eu saber trabalhar em equipe, eu ter a sensibilidade para leitura de um contexto, de eu ir além, não só olhar o que está aparecendo para mim, mas de eu entender as relações, de eu ser um bom observador para entender exatamente qual é a dinâmica daquele lugar. Então, são alguns exemplos que eu estou dando, porque a partir do momento que você entende quais são os pontos mais, entre aspas, baixos no ano que você teve mais dificuldade, talvez seja aí a resposta para o que você precisa investir em 2026. uau! Eu já fiquei com um montão de pergunta agora na minha cabeça, que eu já queria parar aqui para fazer sabe aquela leitura desse jeito de Fazer a listinha 2025? aqui, né? Já queria fazer a listinha. Sim. Uma coisa que me chamou nessa sua primeira fala, atenção, Adriana, é sobre não é quantidade, Isso. é qualidade. E a gente sabe que hoje, a maneira como a gente vive de forma empírica, a gente aprende a sair comprando um monte de curso Quem não, nunca, isso ali, não é mesmo? clica ali, compra um monte e não faz. Por quê? Porque tá olhando, preciso desenvolver minha carreira. Precisa, quase que alucinado em busca desse desenvolvimento e vai comprando, comprando, comprando coisa e você falou assim, não é quantidade, é qualidade. Como é que então eu faço uma escolha legal desse jeito que você indicou ali, para que essa escolha me gere uma produção de ganho que seja
que seja eterna. Então, eu botei o tijolo, ele fica ali. Não é um tijolo que ele vai se deteriorar depois. Tem alguma forma da pessoa passar por essa escolha mais consciente agora em 2026 para buscar novos conhecimentos? Olha, tem. Eu acho que o principal desafio é a ansiedade que gera quando a gente olha para fora ao invés de olhar para dentro. Aí vem o lado psicólogo, a gente desculpa. Por favor, nós queremos. Boa. É inevitável. Mas assim, porque eu acho que muito dessa ânsia da gente querer comprar curso, é para a gente minimamente se sentir fazendo alguma coisa. Só que se a minha rotina é caótica, eu não tenho tempo para nada, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A gente entra no piloto automático, eu não consigo identificar o que realmente eu preciso aprender. Eu compro o curso, ai que legal, comprei o curso, tá ali, quando eu tiver tempo eu vou fazer. Ufa, já me sinto Você comprou fazendo curso, alguma não coisa. comprou conhecimento aí, Zé. Não vem pílulas. Exatamente. Muitas vezes o conhecimento não vai vir de um curso, vai vir do dia a dia, do cotidiano, Prática. né? Então, eu acho que o primeiro ponto é você não ficar se comparando ao externo, o que é um pouco impossível, né? Mas eu acho que é importante sempre se relembrar. Meu Deus, apareceu um curso que eu vou conseguir 345 estratégias para eu crescer a minha carreira a nível hard. Respira fundo e se pergunta, tá, por que eu realmente preciso comprar esse curso? Porque eu preciso aprender o que ele vai me ensinar ou por um impulso de de ansiedade ou porque porque alguém falou para mim que eu preciso, ou porque, sei lá, eu estou buscando algo mais para impressionar determinadas pessoas do que para o meu próprio aprendizado. São perguntas básicas, até meio óbvias, mas muitas vezes a gente não faz porque a gente está num turbilhão de coisas, num turbilhão da rotina que a gente acaba se afastando daquilo que realmente é importante para a gente, dos nossos valores, daquilo que realmente faz sentido para mim. Então, eu acho que a escolha de um curso, ela tem que fazer sentido para você, que eu realmente quero aprender isso. Não necessariamente para conquistar um objetivo, mas porque eu quero ampliar minha visão, não só de mercado, mas a minha visão da minha carreira, de como que eu posso, de repente, fazer um curso que às vezes não tem nada a ver com a minha carreira, mas vai trazer competências que podem ser um diferencial, que podem me ajudar os outros. E tem uma coisa que eu tenho acompanhado e visto, que é a questão às vezes a gente vai buscar o curso olhando o que falta de capacidade de conhecimento, né? E ok, faz sentido, mas faz mais sentido refletir, tá? O que essa falta de conhecimento está me ocasionando em termos profissionais e o quanto realmente eu estou dedicado a resolver esse problema, né? Seja por uma questão de feedback de um líder, de gestor ou de mercado para quem empreende, mas às vezes também comprar cursos de coisas nas quais você já é bom, né? Onde você vai amplificar a sua competência e criar um diferencial e ter consciência daquelas coisas. Puxa, isso aqui eu não sou o melhor organizador de armário, sei lá. Não vou fazer um curso de armário para aprender a organizar armário, porque eu vou continuar não organizando o meu armário do jeito que a minha esposa gostaria que eu organizasse. Sensacional. Então, Boa. não adianta puxar uma competência que me falta, mas talvez é uma Uhum. coisa que eu estou convivendo bem com ela. Sim, E aí acho que é esse o olhar que a gente precisa sim. ter. Não o que a aquisição desse conhecimento, dessa prática, vai transformar ou vai me trazer, né? Eu não quero fazer um curso de Excel porque eu quero fazer tabelas bonitas. É porque fazendo tabelas bonitas eu vou conseguir olhar melhor os dados e fazer melhores decisões. É isso que eu tô querendo com o curso de Excel, né? Sim, faz total sentido, porque tem agora, né, eu também trabalho com mentorias, de carreira individuais, e é uma pergunta muito frequente que os meus clientes fazem, né: "Adriana, eu vi que a análise de dados está em alta, será que eu devo fazer?" Primeiro, o que você faz hoje exige essa análise de dados? É importante para o seu trabalho? Faz sentido ao que você entrega, ao que você vai contribuir? Porque se não fizer sentido, é só uma tabela bonita que você vai fazer. Gosta de trabalhar com dados, né? Você gosta de trabalhar com dados, então, às vezes porque senão vai ser só um amontoado de números belíssimos, de informações super detalhadas, mas a grande pergunta é: o que que você vai fazer com essas informações? Como que elas vão gerar mudança, transformação?
Eu aprendi a pintar a tabelinha, a célula do Excel automaticamente, vermelho, azul, tá? Mas o que significa isso? Qual a Exato. aplicação prática daquilo? Sim. Ô, Adriane, quando a gente olha assim para os nossos profissionais de T&D, tem alguma coisa que eles poderiam mirar, ou tem algum foco desse novo ano, ou aí dos próximos 5 anos, que é necessário para que esse profissional de T&D coloque ali um pouco mais de investimento para continuar sendo relevante na carreira? Ah, sim. É porque o treinamento, eu acho que a primeira coisa que qualquer profissional de treinamento tem que ter em mente é que o treinamento, ele é uma ferramenta. Ele não é só, eu vou lá, faço o treinamento, a pessoa vai assistir, ela vai aprender e meu trabalho está feito. Não é bem assim. O profissional de treinamento é aquele que faz o curso, né? É, É o profissional de exatamente, performance. exato, né? E tampouco treinamento tem que ser apresentações suntuosas e dinâmicas, super motivacionais. Eh, Na verdade, assim, o treinamento é uma grande ferramenta que promove transformações no âmbito de gente, no âmbito de cultura e no âmbito do negócio. Eu acho que a gente nunca pode esquecer essa tríade, né. Então para isso, para eu profissional de treinamento, eu tenho que começar a observar, em termos de inteligência de pessoas, eh, a gente também puxando um pouco do que a gente estava falando no bastidor, né, a questão do protagonismo. Eu estou antecipando um pouquinho, desculpa, mas Não Pode mas seguir. é precisa, só não. para dar um Vamos exemplo. embora, a gente vai Você puxando. pode seguir. Vamos puxando. Só para dar um exemplo, né, muitas vezes é exigido, que a gente quer um treinamento motivacional, um treinamento de protagonismo, vamos supor que a empresa peça isso. Cabe ao profissional de treinamento entender o que está por trás desse pedido de protagonismo, o que está por trás desse pedido de motivação. Então é importante eu saber entender, o cenário, saber fazer diagnósticos Uhum. estratégicos. Perguntas também poderosas, né, que não vai perguntar só o óbvio, mas vamos né, aprofundar esse conhecimento, demonstrar realmente o interesse. Você está me pedindo um treinamento de protagonismo. Me dá alguns exemplos de não protagonismo aqui na sua equipe. O que que você acha que é protagonismo? O que que você acha, por que que você acha que eles têm que desenvolver? Em que ponto que eles estão pecando nesse quesito? Então, a gente tem que ter essa astúcia, Uhum. Sagacidade. essa sagacidade. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Uhum. O que eu tenho ouvido muito da necessidade de capacidade do profissional de treinamento é justamente esse perfil mais consultivo e menos Uhum. operacional. Porque assim, Exato. puxa, Menos preciso de executor, né? executor, preciso de um treinamento de protagonismo. Eu vou lá, eu saio caçando Uhum. 3 orçamentos de treinamento de protagonismo, escolho os mais baratos, pronto, tá aqui o treinamento entregue, check. Uhum. Esse profissional de treinamento está cada vez mais desnecessário, né? A gente Uhum. precisa de um profissional com esse perfil consultivo. Vamos olhar o que Exato. ele tá, o que é esse protagonismo, o que a gente precisa Uhum. fazer, quais são os diagnósticos, qual que é o ambiente, porque às vezes a solução nem é treinamento. E esse perfil consultivo Sim. o Sim. do profissional de treinamento é falar assim, olha, não sou eu que vou resolver o seu problema. A gente Uhum. precisa ter um trabalho estrutural aqui de processos. Você quer mais iniciativa, mas se não deixa o cara fazer as coisas sozinho, não vai resolver. Né, isso que você está falando é perfeito, porque o treinamento ele é uma ferramenta dentro de um processo multidisciplinar. Uhum. Porque não adianta nada. E treinamento também é uma das coisas que, né, sempre me incomodaram um pouco, né, é as pessoas verem o treinamento como solucionador de problemas. É o treinamento que vai Pílula mágica. solucionar, a pílula mágica, né? Uhum. E não, se a gente consegue, tá, o treinador consegue engajar as pessoas durante o treinamento, mas e o pós-treinamento? O líder vai estar engajado para fazer essas mudanças também? A cultura permite isso? Uhum. Então, são vários elementos que têm que estar na mesma página, de uma certa forma, né? Você destacou aí na sua fala, então, essa questão do protagonismo, que obviamente envolve muitas escolhas Uhum. e a maioria das vezes não são escolhas muito fáceis, são coisas que Uhum. às vezes você leva anos para tomar decisões, porque você nem sabe nem o que está na mesa para você escolher. Na sua visão, Adriana, qual que é a escolha que mais sabota o desenvolvimento do profissional de TI/D? Eu acho que é esse pensamento de que treinamento é apenas execução. A gente tem que entregar. Vamos Uhum. fazer entregar
Pronto. Essa conversa tem que entregar. Tá. Eu acho que isso acaba, de uma certa forma, sabotando bastante, porque eh, evita exatamente isso que nós estamos falando, né? Essa sagacidade, esse olhar mais amplo do negócio em si, mas não só do negócio. A cultura permite, como que a gente pode estreitar diálogos, como é que a gente pode envolver outras pessoas, gerar, de uma certa forma, parcerias para que isso realmente aconteça, que o problema seja eh, sanado, né? Não sanado, né? Mas pelo Seja menos abordado, seja abordado, seja trabalhado, né? exatamente. Então, eu acho que isso pode sabotar, né? A gente ficar muito nessa visão de túnel, né? Não, meu trabalho com treinamento é só fazer isso aqui, acabou. E esquecer o que está acontecendo ao redor. Ô, Adriane, a gente está falando aqui de carreira e como que a gente olha para si e desenha uma carreira que seja relevante e que gere Uhum. felicidade, porque é o que Claro. a gente está buscando. Com Quando a certeza. gente considera essas 5 gerações, 4, 5 gerações hoje no ambiente de trabalho, já está aí com a próxima geração chegando como menor aprendiz. É diferente isso? Você observa que para cada geração também tem uma diferença desse olhar sobre a carreira e como que a gente pode conversar também com cada uma, sendo Uhum. entender de maneira mais particular para dar para essa pessoa a sensação de avanço. Você tem ali, quando eu estou falando com os profissionais já de 60 que estão trabalhando, que estão na ativa, Não, como que eu converso com essa pessoa sobre carreira? E como que eu converso com esse jovem que está chegando como menor aprendiz com 15, 16 anos? É muito curioso, porque essa questão geracional, ela é muito relativa. Eu acho que o primeiro passo é a gente não se prender a estereótipos. Porque a geração Z não quer saber de nada. Porque os baby boomers são tudo parado no tempo. Não necessariamente. Eu já conversei com Gen Zs, que tem uma mentalidade muito da minha geração, e pessoas, baby boomers, que estão super antenadas nas tecnologias, no mercado. Então, é muito relativo. Na verdade, essa questão de gerações é multifatorial, né? Porque também envolve outras coisas que a gente, né? Só vou citar aqui, por exemplo, uma pessoa depende da classe, do contexto, das oportunidades. Então, eu acho que o primeiro ponto é entender isso, para que a gente não caia no estereótipo. Porque se a gente cair nos estereótipos, a gente não vai conseguir conversar com ninguém. Que ano que você nasceu? Entendi. Qual é a você é safra? baby boom. Qual é a Qual é a safra? safra? Exatamente. Aí, né, o diálogo vai ficar um pouco mais difícil. Então, eu acho que é ter essa genuína curiosidade mesmo, de entender quem que é aquela pessoa, né? De que contexto ela vem, exatamente para eu entender como que eu posso criar pontes para falar de carreira com ela. Sim. E a gente tem a tendência de tentar colocar Uhum. tudo nas suas caixinhas, nos seus Sim. lugares. E a gente cada vez mais percebe, acho que o mundo mostra pra gente hoje, que é essa multifatorialidade, né, das Sim. coisas, as múltiplas possibilidades, interconexões, cada coisa é menos talvez você não consiga colocar em uma caixinha, você pode colocar em várias, você vai juntando e vai Sim. criando várias outras possibilidades. E acho que isso é uma habilidade que a gente precisa desenvolver em termos de carreira para Sim, tomar esse com cuidado de não certeza. simplesmente, é aqui, ali, ou esses assessments de perfis comportamentais, que eu acho que eles são super importantes, mas é sempre com esse cuidado de, puxa, talvez seja aquele momento, vamos investigar um pouquinho mais, essa curiosidade genuína de entender e conectar isso com outras possibilidades para aí poder fazer um entendimento melhor, né? Eu acho que essa é uma Sim. competência importante para a gente desenvolver enquanto treinador de pessoas, enquanto responsável pela área de educação corporativa, né? Sim, é uma grande responsabilidade, mas eu acho que é isso que vai fazer a diferença. É realmente isso que vai trazer mais possibilidades, não só de aprendizado, né, mas também de estratégia, conexões. Porque quando a gente está numa equipe com várias gerações, o que que une eles, né? Qual que é o ponto em comum, o denominador comum Sim. que une essas pessoas? Né, e criar essas pontes e ter a disponibilidade para isso também, porque é um trabalho que tem que ter essa disponibilidade também. Demanda tempo, É. atenção, cuidado e Se vocês me permitem dar um exemplo, assim, Por favor, exemplo, a gente adora. saindo um pouco do contexto T&D, eu estou finalizando a minha segunda graduação em psicologia,
E quando eu resolvi bancar a minha escolha, não, vou fazer uma segunda graduação de psicologia. Deu aquele medo, que eu falei, gente, eu já sou 40 a mais, eu vou ser a tia da galera. Então eu tive etarismo comigo mesma, Uhum. né? Enfim. Mas eu falei, não, vamos lá, vamos encarar, porque o meu objetivo é realmente, eu sempre gostei de psicologia, é algo que eu quero investir para mim, para minha carreira. E para minha surpresa, a minha classe, ela é intergeracional. Tem desde 40 a mais, 50 a mais, adolescentes recém-saídos do colegial, né? Ó, tá vendo? A gente dando seriedade nessas. Do Do ensino ensino médio. Ensino médio. médio. E é muito interessante porque existe troca. Eu acho que o denominador comum é o interesse pela Psicologia. psicologia. Então, há uma troca muito legal entre as gerações. Eu mesmo fiz parte de um grupo que tinha 40 a mais, tinha 30 a mais, tinha 20 mais. Uhum. E era sempre muito legal essa troca. Mas eu acho que foi muito legal essa troca exatamente porque houve um denominador comum e houve a disponibilidade, né? E a gente também ultrapassar a questão do preconceito Uhum. também. Ah, não vou conversar com ela porque ela é velha. Ah, não vou conversar com ele porque ele é muito novinho. Às vezes você se surpreende muito. Você aprende também, né? Não é só os jovens que aprendem com os mais velhos. Os mais velhos aprendem muito com Muito. os jovens Muito também. demais. Ô, Adriana, a gente sabe que tem uma mudança que aconteceu de forma permanente no pós-pandemia, que é a gente ter equipes que são híbridas. Então, a gente tem empresas que estão no presencial, mas estão falando com pessoas que estão fora, envolvidas com projetos ou distribuídas em outras sedes. E a gente tem isso do escritório. Você encontra uma pessoa, às vezes 2, 3 vezes na semana, mas depois passa 2, 3 semanas sem encontrar a pessoa. Tem competências específicas que precisam estar consideradas nessa lista básica de desenvolvimento da carreira em razão disso? Do contexto híbrido, você diz? Exato. Eu acho. Coisas relacionadas à comunicação, à influência. Como é que a gente faz? Isso tem que ter naquela lista básica em razão dessa mudança organizacional? Acho que comunicação sempre tem que ter. Uhum. Sempre. A comunicação é a ponte. E eu acho que, pensando no geracional, pensando no contexto híbrido, às vezes eu estou aqui presente com as pessoas, que é uma troca, e online é outra troca. E eu acho que a gente sempre tem em mente que não é porque eu estou conversando com a pessoa pelo computador que tudo bem eu falar de qualquer jeito com ela, eu não abrir a câmera, Uhum. né? É online mesmo, a gente resolve, né, daqui de casa numa boa. Não, comunicação deve ser feita de uma maneira humana, independente de eu estar próxima a você ou online. Eu acho que isso é o mais importante, é você estar com intenção nos lugares, seja presencial, seja online. Qual que é a minha intenção? Quais são as minhas metas de comunicação para esse contexto? Então, se estou numa reunião com meu CEO, qual que é a minha meta de comunicação com essa pessoa, seja online ou presencial? Quais assuntos eu vou abordar? De que forma? Qual é a linguagem que eu vou usar? Para quê? Para me conectar com ela. Porque se eu simplesmente deixo a minha comunicação engessada para todo mundo, eu não vou me conectar com ninguém. Ou se eu vou me conectar com pessoas muito iguais a mim, né? Eu não vou conseguir estar realmente próxima dessas pessoas. Então, as metas de comunicação, eu acho que elas são importantes dentro de diferentes contextos, porque daí eu entendo o objetivo, entendo a intenção e entendo de que forma que eu quero me conectar. Porque é diferente, né? Eu estou me conectando com vocês aqui de uma forma, aí eu saio daqui, encontro uma amiga, eu me conecto de outra forma, eu vou atender um cliente, é outra conexão, um paciente é outra. Então, e é ter bem claro isso, que muitas vezes a comunicação, ela não é orgânica, tão orgânica quanto a gente pensa que é, Pelo contrário, ela tem que ser né? extremamente intencional e Exatamente. planejada, né? Estratégica. E as pessoas acham, a comunicação é orgânica, se eu falar bonito, se eu falar demais, eu ser muito comunicativa já basta. Mas isso não necessariamente é uma boa comunicação. Não é uma comunicação que conecta. E Faz nesse sentido. contexto do mundo híbrido, né, onde a gente começa a trazer a comunicação virtual, ou mais do que a comunicação, a inter-relação virtual, Uhum. né, as pessoas, Sim, exato. no contexto das empresas,
tem dois mundos, né? Tem a parte do dia a dia do trabalho e tem a parte Uhum. dos treinamentos virtuais, Sim. né? Uhum. E precisa ter muita clareza da cultura daquele grupo, Uhum. né? De como aquelas pessoas Nossa, isso é muito importante. enxergam isso, justamente para poder calibrar essa comunicação de uma forma que, ok, é uma cultura que as pessoas gostam muito mais ou estão muito mais acostumadas a estarem Uhum. próximas no dia a dia, como Sim, era sim. até o início da pandemia, né? Qualquer discussão sobre isso era muito mais óbvio, não, óbvio que o trabalho presencial é muito melhor, né? A hora que não podia mais, a gente teve que fazer uma calibração. Hoje a gente Uhum. entende que, assim, na maioria dos casos é muito possível a gente ter essa questão de trabalhar Uhum. remoto, mas precisa de uma calibração da cultura para trabalhar isso. Sim. Como desenvolver essa capacidade de trabalhar esse entendimento e multiplicar isso dentro da organização? Ai, muito. É. É É, bem desafiador. É uma pergunta difícil, é uma né? É a pergunta pergunta do milhão. difícil, é a pergunta do Pergunta milhão, de US$ 1 milhão. e é uma das competências do profissional de TD para Exato. desenvolver, né? De ajudar a Sim. multiplicar isso, né? Eu acredito que o profissional de TI dele tem que ser um grande articulador para conseguir ter essas parcerias internas, porque é muito difícil, não diria impossível, mas é bem desafiador a gente tentar mudar a cultura de uma empresa. Porque também depende de vários fatores. Quem já trabalhou em desenvolvimento de trilha Depende de da carreira. Depende da querência. A pessoa quer trocar essa A cultura? pessoa que às vezes o RH, ele tá super engajado, vamos fazer uma trilha de carreira, vamos fazer mudanças aqui. Aí chega na diretoria, não, não, tá ótimo, por que a gente vai fazer isso? Né? Então, eu acho que é bem desafiadora essa pergunta, né? E pensar nisso, né? Como criar condições. Eu acho que o treinador, né? O profissional de treinamento e desenvolvimento, ele não tem que também vestir a capinha de herói achando que vai salvar, que vai fazer toda a diferença sozinho. Eu acho que é começar articulando com as pessoas que você tem esse contato mais direto, né? Ganhando aliados aos pouquinhos. Entende? Você vai articulando aqui, vou articular no RH, o RH compra a minha ideia, e ele vai articular de uma forma secundária para um outro setor que vai se conectar comigo. Entende? É um trabalho de formiguinha mesmo. Uhum. E tem que, novamente, a gente está falando bastante isso aqui, mas a gente nunca pode esquecer da estratégia e da intenção. Porque senão fica só no mundo das ideias, fica uma coisa muito, Alguém que acha que né? uma coisa A ou B é legal e a gente começa a vender, mas se não tem uma intenção, não tem um Exato. objetivo estratégico, você não vai Uhum. conseguir chegar nesse diretor que falou assim, ó, não, tá bom do jeito que tá, não vamos mudar, né? Sim. E você falou uma palavra muito importante, venda. Vender a ideia. Vender ideia, exatamente. E às vezes a gente quer vender a ideia para todo mundo, né? Vou vender ideia para várias pessoas. Às vezes não é assim que a gente tem que começar. De forma estratégica, eu quero vender a minha ideia. Quem é a pessoa mais influente próxima a mim? Vou começar por ela. Uhum. Depois eu vou para outra pessoa. E vamos lá, vamos articulando até que a minha ideia esteja já presente em várias Várias conversinhas várias ali. conversinhas para quando eu apresentar a minha ideia, opa, não é uma novidade, é algo que, opa, as pessoas já viram sentido. E tem uma outra questão também, a hora que a gente começa a trazer essas conversas, a gente vai validando realmente os nossos caminhos. Às vezes a ideia que chegou, ela não era mais a sua original. Você conversou, puxa, não sei se vai funcionar aqui, Sim, talvez com se a gente certeza. fizer assado vai ser melhor. A hora que apresenta já tem meio que uma média Uhum. de percepção de todo mundo e isso ajuda muito, né? Nossa, total. Muito bom. Adriana, quase todo mundo que fala em carreira, normalmente a pessoa quer acelerar. Uhum. Ela quer ali fazer com que o momento em que ela está, em 3 meses, em 6 meses, ela consiga dar um salto, ser promovida ou mudar de empresa num determinado cargo que Uhum. já é acima do qual ela está. O que de verdade dá para acelerar e o que não vai acelerar, mas que você vai precisar continuar colocando um certo investimento do seu tempo para você se manter relevante nesse médio e longo prazo. E se você tiver histórias de pessoas que você viu que acelerou, que deu certo, que foi, conta pra Uhum. gente, que isso sempre Sim, acaba sim. motivando também. Posso começar com um erro? Ai, pode. Eu acho que o grande erro da pessoa que quer acelerar a carreira, meu Deus, quero ser muito promovida e tudo mais, é pensar assim, meu Deus, eu vou ter que fazer 1 milhão de certificações, 1 milhão de cursos,
vou ter que fazer, né? Geralmente os clientes chegam para mim com uma dúvida, Adriana, que pós-graduação que eu tenho que fazer? Antes de você se comprar um monte de curso, se matricular em um monte de MBAs e pós, eu acho que, primeiramente, é ter clareza do que você quer conquistar na sua carreira. Meu Deus, que coisa óbvia, mas muitas vezes a gente não faz o óbvio. Eu quero acelerar a carreira, mas você vai acelerar para onde? Você vai acelerar para onde? Eu acho que seja para o abismo. Eu quero acelerar, quero uma promoção, tá? Mas por quê? Qual é o objetivo? O que te faz querer acelerar a carreira? Porque eu tô vendo que todo mundo tá crescendo e eu tô estagnada. Então é porque todo mundo tá crescendo e você não? Porque se o motivo for secundário, é porque eu tô vendo todo mundo crescer e eu não, já começamos errado. Eu acho que é você entender, eu quero crescer porque eu tenho muitos potenciais que eu não coloquei em prática ainda. Eu tô hoje, sei lá, como analista, mas eu adoraria trabalhar numa parte mais especialista, consultiva, porque eu tenho várias ideias. Então, a primeira coisa é fazer essa articulação. Uhum. Começar a se aproximar das pessoas do setor, da área que você tem interesse, mostrar interesse, né, sobre aquele trabalho, se colocar à disposição, qualquer coisa, se você precisar de alguma coisa, alguma ajuda, alguma ferramenta, sei lá, alguma análise de dados que eu possa te ajudar. Aqui no meu trabalho eu faço assim, assim, assado. Tem uma anedota corporativa que eu acho muito divertida, que é a seguinte: você sabe por que a galinha vende muito mais ovos do que a pata? Eu sei isso daí. Porque se a gente for parar para pensar, o ovo da pata é maior, é mais nutritivo, enfim, tem inúmeros benefícios a mais do que o ovo da galinha, mas a galinha vende muito mais que a pata. Por quê? Porque ela cacareja. Porque ela cacareja, faz barulho. Ela faz barulho. Ela faz barulho, mas fazer barulho, Adriana, fala, meu Deus, olha como eu sou bom, olha os meus resultados, olha como eu sou incrível. Não, é exatamente nessa troca, né? Então, Igor, olha, eu tô vendo que vocês estão num projeto, olha, se caso você precisar de alguma ferramenta para agilizar a análise de dados, eu tenho uma aqui que eu uso. Uhum. Quer ver? Eu vou te mostrar. Esse projeto aqui, que eu fiz parte, eu consegui elencar esses dados em uma semana, sendo que demora um mês. Qualquer coisa me chama, se você precisar de alguma ajuda. Então, é mostrar com os resultados, mas de uma maneira estratégica, não no sentido de eu ser arrogante ou me achar melhor do que todo mundo. Outra coisa muito importante que aconteceu, é um exemplo também de uma cliente, que ela estava também nesse nível analista sênior, se eu não me engano, que ela estava, não me recordo agora, mas ela queria alçar para a liderança e ela tinha um objetivo rápido. Eu quero, daqui 6 meses, ser líder. Tá. Só que a cultura da empresa que ela estava trabalhando, as promoções elas não aconteciam nessa velocidade. Uhum. Tinha uma hierarquia. E aí, Fila. exatamente, aí o primeiro passo que eu falei para ela foi: entende a hierarquia que está acima de você. Quais são as etapas que dividem de onde você está agora para onde você quer chegar? Entende como que isso funciona e quem são as pessoas? Aí ela fez esse dever de casa e aí ela percebeu que nessa hierarquia tinham 2 gestores que trabalhavam em conjunto com a área dela. Então a tarefa que eu dei para ela foi: então começa a se aproximar desses gestores. Ao invés de você querer bater de frente mostrando as suas ideias, porque ela tinha esse perfil, porque querer e com muita pressa, muita sede ao pote, muitas vezes faz com que você ignore Atropele algumas esses coisas. fatores e ao invés de você acelerar, você vai estagnar. Então, quem são essas pessoas e o que você pode oferecer para elas? Para já começar a criar uma conexão, essas pessoas conhecerem o seu trabalho e te considerarem para uma promoção. Então foi muito legal porque ela não fazia ideia disso. Ela, nossa, eu já estava querendo, ela estava tendo uns conflitos. Ela falou, poxa, não tinha parado para pensar nisso. Então, a gente terminou a mentoria, ela já estava sendo convidada para fazer um projeto com um desses gestores, que achou muito interessante o que ela fez num outro projeto. Ela já estava mais próxima de outros, eles já estavam conhecendo o trabalho dela. Então, muitas vezes, não que o curso, a MBA e a pós não sejam importantes, eles são muito importantes. Eu sou defensora, né, Mas de qualificação. Mas, às vezes, o que vai acelerar a sua carreira não é o que a gente acha que
que vai funcionar de acordo com o imaginário coletivo, né? Que quanto mais certificações eu tiver, mais eu vou acelerar minha carreira. É no cotidiano. É Ou seja, onde. gera mais expectativa e frustração do que se você não tiver feito esse meio de campo bem feito. Exatamente. Primeiro, conheça a sua carreira. Entenda o porquê que você quer acelerar. Entenda como que funciona a cultura da sua empresa. Esse exemplo que eu dei da minha cliente, ela queria super acelerar, mas a própria a cultura não dava esse espaço, né? As promoções, elas tinham uma ordem para acontecer. Então, será que mudar de empresa é a solução? Depende. Depende. Se você tiver clareza de onde você quer chegar e você chega isso na empresa, talvez seja. Exatamente. Então, acho que o primeiro passo é a clareza. A partir do momento que você tem essa clareza, esse autoconhecimento profissional, fica mais fácil você entender quais são os caminhos possíveis para acelerar. Chegamos àquele momento quase final, momento Nossa, T&D, que é o momento toma e devolve. A gente vai lançar aqui uma expressão, alguma coisa aí. Você, de forma muito resumida, uma palavra, uma frase, responde pra gente. Você fica à vontade. Temos algumas sugestões, mas é contigo, meu caro. Vai lá. Vamos lá. RH. RH é não só pessoas, mas estratégia. Metas. Elas só funcionam quando tem intenção e sentido. Uau. Estratégia. É um caminho importantíssimo para você conseguir metas e outras mudanças significativas. E o que não é óbvio sobre a Adriana, aquilo que a gente leu aqui de currículo, que está no LinkedIn, das coisas que conversamos, mas que ninguém nem imagina sobre a Adriana. Nossa, O que não é óbvio? o que não é óbvio pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa. O que não é óbvio, gente, é que antes de entrar nesse mundo de treinamento, de desenvolvimento, futuramente também de psicologia, existia uma Adriana atriz. Não é óbvio, não é óbvio. Sério? Sim, durante 10 anos da minha vida eu estudei teatro, tenho meu DRT bonitinho lá na minha casa, cheguei a trabalhar. E curiosamente foi através do teatro que eu migrei pro Uau. T&D, Pro T&D. porque eu fazia teatro empresa, trabalhava em projetos de teatro empresa. Foi aí que eu descobri o RH, foi aí que eu descobri que RH não é só quem contrata e demite. Existe uma área estratégica chamada treinamento e desenvolvimento. E nessas trocas deu aquele Uau, acho que é legal. aqui. estalo falando, por que não? Vamos lá. E através de um convite de um amigo, Que legal. foi que eu Ah, que legal. entrei e nunca mais saí. Nessas perguntas aí do que não é óbvio, então temos atriz, temos gente de banda, fã do Backstreet Boys, tem de tudo. Maravilhoso, eu adoro essa pergunta. Obrigada de ter vindo. Como é que as pessoas continuam essa conversa com você? Como é que te acham aí nas mídias? Bom, eu estou em todas as redes sociais. É Adriana Cubas em todas. No LinkedIn, estou por lá. Tenho meu canal no YouTube, Adriana Cubas. Instagram também, Adriana Cubas. Sejam muito bem-vindos. Vou ficar muito feliz em me conectar com vocês por lá também. E agradeço demais o convite. Acontece. Muito bom. Obrigada mesmo. Obrigada. E aí, Igor, acelerou sua carreira? Opa, vamos acelerar, né? O mais importante que acelerar é a direção, né? Melhor. Melhor. Olha, entendeu você aí, né? Curte, comenta, compartilha. Manda aqui todo esse conteúdo para mais gente que precisa encontrar direção na carreira, porque é mais importante direção do que a velocidade. É isso. A gente vai ficando por aqui. Aquele beijo. Valeu, gente! Tchau. Tchau.